Olá, pessoal! Um super beijo a todos vocês, que todos vocês estejam bem. Para a gente encerrar esse assunto sobre equações da reta, nós vamos dar uma retomada para a gente pegar o gancho para a gente poder continuar, tá certo? Então, vamos retomar a partir da equação geral da reta. Bom, eu tenho dois pontos e quero a equação geral da reta. Dado esses dois pontos, para eu encontrar a equação geral, sei que eles pertencem à mesma reta, logo estão alinhados, são colineares. Então, eu vou calcular através do determinante. O determinante vocês já sabem, porque vocês usaram esse artifício para calcular o alinhamento de três pontos. Então, esse método de calcular o determinante é chamado de regra de Sarros, tá certo? Onde eu vou colocando os pontos um abaixo do outro, sendo que esses pontos x e y eu não vou substituir porque eles têm que aparecer na reta, tá? São os valores x e y, os coeficientes têm que aparecer na reta, as variáveis. Muito bem. A terceira coluna sempre vai ser 1. A terceira coluna sempre, eternamente, vai ser 1. Depois eu vou copiar novamente a primeira e a segunda coluna para poder traçar as diagonais. Lembrando que as colunas, as diagonais traçadas para o lado direito, elas indicam que é para conservar o sinal. E as colunas que eu traço do lado esquerdo indica que é para mudar o sinal, troca o sinal, tá? Então, as flechas verdes conserva, as azuis altera. Calculando o determinante, esse determinante tem que ser igual a zero, porque se os pontos estão alinhados, o determinante é zero, ok? Calculando o determinante, fazendo todas as operações, eu encontrei a minha equação geral da reta, que é essa daqui, ó. A equação geral da reta, todos os termos ficam no primeiro membro, o x, o y e o termo independente. O termo independente é o número que está sozinho, sem letra, tá? E os outros termos são os coeficientes, são os números que acompanham a variável x, os números que acompanham a variável y. Primeiro membro porque está antes do igual. Segundo membro quando está depois do igual. Depois do igual, no segundo membro, eu tenho zero. É que o meu zero veio parar aqui embaixo, mas não tem problema não. Dando continuidade. Muito bem, algumas propriedades. A carinha da equação do segundo grau, ou a carinha da equação geral da reta, é essa daqui. Sempre, sempre, sempre. Equação geral, todo mundo no primeiro membro, tá certo? Então, essa é a carinha da equação geral da reta. O A e o B e o C são valores reais, ou seja, é qualquer número pertencente ao conjunto dos reais. Lembrando que o conjunto dos reais são todos os números, qualquer número, positivo, negativo, raiz, decimal, fração, qualquer número. O A, o B e o C pode ser qualquer valor. O A e o B nunca pode ser zero, porque se o A e o B for nulo, aí vai deixar de ser uma equação da reta, né? Vai ficar só o valor C que vai ser igual a zero. Só se for zero, né? Senão não vai existir, ok? Muito bem. Bom, então para a gente recordar algumas coisas que nós já vimos, que nós já aprendemos, nós vamos dar uma retomada. Vamos ler esse problema. Suponhamos que você esteja participando de um campeonato de rally, que no ponto inicial da etapa, as coordenadas UTM sejam 200 para x, 350 para y. Antigamente a gente usava a SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Hoje nós usamos os parâmetros de medidas, que é esse UTM. Esse UTM significa parâmetro de medida, tá? Muito bem. Então todos nós, vocês sabem que nós no mundo, nós estamos numa posição no mundo e essa posição é um par ordenado, né? Existe um valor para x e um valor para y. Esse é o ponto de partida. E o ponto de chegada
tem essa coordenada, o valor para x e o valor para y. As perguntas são: qual a distância a ser percorrida? Então, você vai ter que calcular a distância entre os dois pontos. Então, como é que você vai fazer? Professora, não tem nem A nem B. Fale você. Vamos colocar o primeiro aqui, ó. O primeiro ponto que apareceu é o ponto A. O segundo ponto que apareceu é o ponto B. Pronto, você já tem o ponto A, o ponto B. Ou o ponto 1, ponto 2. Aqui é o x1, aqui é o x2, aqui é o y1 e aqui é o y2. Maravilha! Muito fácil, né? Muito bem. Na letra B, quanto tempo você gastaria para percorrer essa etapa se a sua velocidade média fosse 100 km por hora? Bom, você vai ter que calcular a letra A para você saber quantos quilômetros, quantos metros você vai ter que percorrer. Para você saber quanto tempo você vai gastar para percorrer, fazer esse percurso, você vai ter que fazer uma regrinha de 3 para calcular aqui na letra B, tá? Então, já dei uma dica, a regrinha de 3 ajuda. Lembrando que o segredo da regra de 3 é que todas as grandezas, todos os números estejam na mesma unidade de medida, tá certo? Se você está falando em quilômetros, a outra medida que você vai pôr também tem que estar em quilômetro. Se você está falando em hora, o tempo que você vai calcular tem que estar em hora. Se você transformar aqui em minuto, o tempo que você vai calcular em minuto, tá certo? Então, as grandezas tem que estar tudo na mesma unidade de medida. Esse é o grande segredo da regrinha de 3. Qual a equação dessa reta referente a essa rota? Então, já que você tem os dois pontos, pela regra de Sarros, cálculo do determinante, você consegue achar a equação da reta. Bora lá? Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem, ok? Bom trabalho. Vamos ver como é que vocês vão se sair. Muito bem. Então, vamos lá. O cálculo da distância. Vocês vão colocar a fórmula da distância. Sempre coloque a fórmula, tá bom? Não importa se você já sabe, se você acha que sabe. O importante é que você coloque a fórmula, tá certo? Então, colocando a fórmula aqui, x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, tudo dentro da raiz. Substitua os valores, quem é x2, quem é x1, quem é y2, quem é y1. Faça as operações de dentro do parênteses primeiro, eleve ao quadrado, soma. Você chegou em 250 mil, raiz quadrada de 250 mil, olha só que fácil. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó, ao invés de eu fatorar, eu pensei, 25 eu sei a raiz. Muito bem. Então, raiz quadrada de 25 eu tenho. E esses 4 zeros aqui não é 10 mil? Então, 25 mil é 25 vezes 10 mil. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 10 mil é 100. 5 vezes 100 é 500. Olha que legal! É isso que eu falava para vocês no começo. Muito bem. Então, qual é a distância que eu vou percorrer? 500 metros. 500 metros é a distância que eu vou percorrer. Tá certo? Então, vamos pensar uma coisa aqui. 1 quilômetro tem 1000 metros. 500 metros é metade de 1 quilômetro. É meio quilômetro. Tá certo? Então, o que eu fiz aqui na letra B para responder? Eu fiz uma regrinha de 3. Transformei todas as grandezas na mesma unidade de medida.
Fiz o seguinte, conversando comigo mesma. Se eu percorro 100 quilômetros em 60 minutos, em meio quilômetro, quantos minutos eu vou percorrer? Fazendo a multiplicação em cruz aqui, cheguei no seguinte, 100x é igual. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, tá? Por quê, professora? Porque a multiplicação de fração é o de cima vezes o de cima. 1 vezes 60 é 60. E o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 1, que não tem nada embaixo do 60, então é 1. Então vai dar 2, vai ficar 60 dividido por 2. Por isso que de tanto fazer, a gente já chegou a essa conclusão. Multiplicar por meio é dividir por 2. Então, 60 vezes meio é 30. Então, quem vai ser o x? Quantos minutos? 3 décimos de minuto. 3 décimos de minuto não é nem 1 minuto, porque a fração é menor do que 1. Bom, se é menor do que 1 minuto, eu preciso saber quantos segundos, então, eu vou demorar para percorrer esses 500 metros. 3 décimos de 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. 3 décimos de 60 segundos, eu fiz 60 dividido por 10, porque é dividido pelo de baixo multiplicado pelo de cima. 60 dividido por 10, que dá 6. 6 vezes 3 dá 18 segundos. Eu vou gastar 18 segundos para fazer esse percurso. Tá certo? Olha só, pessoal, eu nunca posso esquecer do conceito de fração. Eu nunca posso esquecer o que significa o número de baixo, o que quer dizer o número de cima. O número de baixo indica em quantas partes eu dividi o meu todo. Quem é o meu todo? Os 60 segundos que eu estou falando. Eu estou me referindo a 60 segundos, eu estou falando 3 décimos de segundos, né? De minuto, que 1 minuto é 60 segundos. Então, 3 décimos dos meus 60, eu peguei meus 60, que é tudo que eu estou falando, ele é o meu total, dividi em 10 grupos, 10 partes. Cada parte tem 6 segundos. Dessas 10 partes, eu peguei 3. Se cada parte vale 6 e eu peguei 3 vezes 6 é 18, tá certo? Então, por isso que a gente faz, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, porque o conceito da fração é esse. O de baixo é em quantas partes eu dividi o todo, e o de cima é dessas partes, quantas eu peguei, tá certo? A gente não pode se perder dos conceitos. Conceitos é muito importante. Bom, a letra C é para eu dar a equação da reta. Já que eu tenho os 2 pontos, regra de Sarros. Então, vamos lá para o cálculo do determinante. Como são valores muito grandes, muito altos, vai ficar assim esses valores grandes. Mas, como é positivo e negativo, ajuda bastante, tá certo? Então, aí fazendo todos os cálculos, as multiplicações, com essas setas roxas, tudo positiva, que está do lado de cá, tem que ter 3, né? Porque são 3 flechas, nenhum é 0, então eu tenho que ter 3 valores, 3 grandezas, tá certo? Agora, desse lado de cá, com essas setas um pouquinho mais, essas setas laranjinha, também tem que ter 3. E elas invertem o sinal. Se inverte o sinal, são negativos, tá certo? Porque são valores tudo positivo, né? Então, vai inverter o sinal. Fazendo todos os cálculos, cheguei à nossa equação geral da reta. O x, o y, o termo independente, está tudo no primeiro membro. Maravilha! Mais um probleminha aqui para vocês. No princípio da tabela periódica, existem algumas lacunas, pois nem todos os elementos eram conhecidos. Fazia-se a precisão de certas propriedades desses elementos desconhecidos, pois acreditava-se que elas variavam linearmente. Um dos casos mais famosos é o do Eca-silício, hoje é o germânio, que teve algumas das suas propriedades previstas por Mendel.
Mendeleev, que foi o criador da tabela periódica. Veja o gráfico, cujo eixo das abscissas, que é o eixo X, contém valores da massa atômica do elemento. E o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, contém os valores do número atômico. Observando o gráfico, a gente vê aqui são os valores da massa e aqui são os valores atômicos do elemento, tá certo? Eu tenho 3 pontos, certo? 1, 2, 3. Eles são lineares, pois pertencem à mesma reta. Tenho uma incógnita, que eu quero saber quanto ela vale. O que eu vou usar? Regra de Sarros. Muito bem. Cá está ela. Mas eu vou usar a regra de Sarros, vou calcular. E assim, eu percebo, fazendo as continhas, que o valor atômico do germânio é 32. Maravilha! Espero ter ajudado vocês. Bons estudos. Assistam sempre o vídeo por completo para que vocês tenham base para resolver os exercícios. Ok? Até mais. Tchau!